E aí, pessoas maravilhosas, tudo bom? Vamos para mais uma aulinha de história aí, dando continuidade ao nosso cronograma. Mas antes eu tenho que lembrar a todos vocês, se inscrevam aqui no canal do QI Pré-Vestibular, curtam esses vídeos, né? Porque é muito importante para a gente. Isso dá um parâmetro para nós se esses vídeos estão sendo bons para vocês estudarem ou não, e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, né? Com certeza tem outras pessoas também estudando para algum vestibular e principalmente para o Enem que precisam dessas aulas. Então, como a gente está no YouTube, isso é bastante democrático. Compartilhem o máximo que vocês puderem, tranquilo? Olha só, vamos lá então para o que interessa. Vamos falar aqui sobre algumas das decorrências da expulsão dos holandeses aqui do nosso território, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um período pós-domínio holandês sobre o nosso litoral nordeste, e a gente vai falar sobre as atividades que vão se desenvolver em função da crise do açúcar no Brasil. Crise do açúcar gerada, como a gente já viu, pela expulsão dos holandeses que passam a concorrer com o açúcar aqui do nosso território. Uma coisa importante, gente, quando eu falo crise do açúcar, não pensem que o Nordeste vira um cenário pós-apocalíptico The Walking Dead, certo? A riqueza continua circulando em grande quantidade. Os senhores de engenho continuam muito, mas muito ricos. O açúcar, inclusive, vai continuar sendo a principal fonte de riqueza da coroa portuguesa até, gente, o século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, quando o café toma esse papel de principal produto de exportação brasileiro. Nem mesmo o ouro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, assume esse papel de maior enriquecedor da coroa portuguesa, tranquilo? Mas vamos lá então entender. Portugal está em crise em função de uma série de questões. Só que mesmo antes da crise de Portugal, a gente tem uma outra crise. É por isso que a gente está falando aqui da origem do bandeirantismo. Primeiro de tudo, quem é um bandeirante? No nosso ideário, o bandeirante é aquele indivíduo de chapelão, europeu, muito bem vestido, né, com roupas militares, com um bacamarte do lado. Essa é uma visão idealizada dos paulistas. Inclusive, se você for tentar um vestibular de São Paulo, já caiu questão falando sobre essa idealização dos bandeirantes pelos paulistas, certo? Por que que esse é o bandeirante idealizado? Primeiro de tudo porque ele é branco. E a maioria dos bandeirantes, não estou dizendo que todos, mas a grande maioria dos bandeirantes é composta por mestiços, tranquilo? Porque os bandeirantes ou vicentinos, hoje a gente pode inclusive dizer que eles são considerados paulistas, porque é ali na região de São Paulo que nasce essa cultura bandeirante. Eles surgem em função do empobrecimento da capitania de São Vicente. Verdim, meu Deus do céu, empobrecimento de São Vicente, de novo vem na minha cabeça aquele cenário pós-apocalíptico. Gente, estou dizendo o seguinte, São Vicente vai se empobrecer, mas ainda vai continuar existindo uma elite muito rica na região de São Vicente. Aqueles que não têm a possibilidade de se manter muito ricos é que vão se tornar esses bandeirantes. Tranquilaço? Olha só, São Vicente se empobrece por quê? Porque a partir de um determinado momento, a gente começa a ter uma concorrência pernambucana com açúcar produzido em São Vicente. Vamos aqui no nosso mapinha. São Vicente, gente, está no atual sudeste brasileiro, né? Região de São Paulo. Pernambuco está no nordeste. Então aqui a gente tem uma diferença grande de localização geográfica, certo? A concorrência de Pernambuco, que é a segunda região que vai começar a produzir em larga escala o açúcar, a primeira é São Vicente, essa concorrência criada pela produção açucareira em Pernambuco vai levar São Vicente à falência. Mas por que que Pernambuco concorre e vence São Vicente? Por alguns motivos. Primeiro de tudo, para você produzir açúcar no regime de plantation, você precisa de 4 coisas. Lembra que eu falei com vocês? Plantation é baseado no latifúndio monocultor, utilizando mão de obra escravizada negra de origem africana para exportação, certo?
Então, quanto mais terra disponível, mais sucesso nesse modelo de plantation você vai ter. São Vicente não tem a mesma disponibilidade de terras cultiváveis para o açúcar que Pernambuco. Por quê? Porque aqui existe uma limitação natural para essa expansão dessa produção canavieira. Por quê? A Serra do Mar, gente, que também é chamada pelos colonos de A Muralha, ela impede territorialmente que essa cultura açucareira entre no nosso território, beleza? Quem vai entrar no nosso território a partir aqui de São Vicente são as bandeiras que a gente fala daqui a pouco. Mas o açúcar aqui, ele não vai se interiorizar. Essa indisponibilidade de terras cultiváveis aqui, se comparado com Pernambuco, vai ser um fator negativo para São Vicente nessa concorrência. Tranquilaço? Outro fator é a distância da metrópole. Gente, aqui no Nordeste a gente tem uma distância muito menor da Europa do que do Sudeste. Isso é óbvio. Se você sair de avião aqui de São Paulo e for para o Nordeste brasileiro, você vai gastar, se bobear, o mesmo tempo de viagem que se você sair de São Paulo e for para outro país aqui na América do Sul. Praticamente a mesma distância para outros países. Então essa distância aqui é grande. Então, se essa distância é grande e Pernambuco está mais próxima, é mais barato você chegar até Pernambuco do que chegar até São Vicente, tranquilo? E para piorar a situação de São Vicente, existe uma série de rotas marítimas que fazem com que a navegação para essa região Nordeste seja muito tranquila. Então, fica difícil para São Vicente concorrer com Pernambuco nesse sentido, tranquilo? É em função desse empobrecimento de Pernambuco que a população mais empobrecida vai começar a desenvolver atividades alternativas aqui nessa região. Beleza pura? Olha só, gente, outro motivo, não para a criação dessas bandeiras, né? A gente viu que as bandeiras elas surgem como atividades alternativas, porque essa galera não está mais conseguindo se manter em função da cultura açucareira. Mas essas bandeiras que surgem nesse momento, ali inclusive durante o século XVI, durante a crise do açúcar, elas vão se tornar muito mais fortes em função da crise do Império Português. Vamos lembrar quais são os motivos da crise do Império Português. Portugal fica durante 60 anos sob domínio da União Ibérica. Durante esse período da União Ibérica, Portugal, gente, vai ser, vamos dizer assim, sangrado pelo Reino da Espanha. Por quê? O Império Filipino entra em guerra contra todo mundo. As finanças de Portugal estão sob domínio do Império Filipino, ou seja, do Reino da Espanha. Então, esses grandes gastos filipinos também consomem bastante recursos de Portugal. Portugal começa a entrar em um processo de crise, certo? Outro fator, durante a União Ibérica, a gente tem a invasão holandesa do nosso território, não é? A expulsão dos holandeses do nosso território colonial aqui vai levar a uma crise do açúcar, como a gente já falou. Um aumento da produção faz com que os preços diminuam. E os holandeses que oferecem essa concorrência, que naturalmente já faz o valor do açúcar baixar, ainda concorrem assim de forma bastante competitiva, porque eles são os responsáveis por produzir açúcar nas Antilhas em larga escala, com muito dinheiro para investimento e construção de engenhos muito bem construídos e muito modernos, e ainda tem o domínio sobre o refino do açúcar lá na Europa. Por isso que fica difícil competir com os holandeses, tranquilo? Essa dificuldade no açúcar faz com que o Reino de Portugal, gente, crie estratégias. Fala o seguinte, olha, estamos em crise no açúcar. A quantidade de riquezas que recebemos das nossas colônias hoje em dia não conseguem sustentar a nossa economia, que está em crise. Por quê? Fomos sangrados pelo Império Filipino e porque a quantidade de riquezas não é mais tão grande quanto era antes, beleza? Como eu disse, não é The Walking Dead, é uma crise econômica, não é um cataclisma, certo? Então aqui nesse momento, a coroa portuguesa vai começar a pensar o seguinte, olha, a gente tem que criar alternativas para poder suprir as demandas econômicas do Império,
Só que quem que já desempenhava atividades alternativas? Os bandeirantes. Então é nesse momento que a coroa portuguesa vai começar a investir nessas bandeiras. Esses mercenários, porque os bandeirantes, a gente vai ver daqui a pouquinho, eles são uma espécie de mercenários. O que eles vão fazer? Eles vão continuar fazendo o que eles sempre fizeram, buscando riquezas pelo território, só que agora com investimentos da coroa portuguesa. É importante a gente também diferenciar as bandeiras das entradas. Quando essas expedições são financiadas com capital particular, elas são chamadas bandeiras. Quando o Estado monta expedições, muitas vezes contratando alguns desses mercenários especializados, essas bandeiras não se chamam bandeiras, elas se chamam entradas. Então elas são a mesma coisa, só que uma financiada pelo Estado e uma financiada por particulares. Bandeiras financiadas por particulares, entradas financiadas pelo Estado. Tranquilaço? Olha só, gente, esses bandeirantes, o que é que eles vão prospectar de riqueza no nosso território? Desde esse período do empobrecimento de São Vicente, o que eles já exploram no nosso interior? Uma das bandeiras mais comuns que existem são as bandeiras prospectoras. Prospecção, gente, é procura. E o que esses caras estão procurando no nosso território? Riquezas naturais. Que tipo de riquezas naturais? Gente, uma das riquezas mais importantes que vão servir de alternativa para essas pessoas que não conseguem viver do açúcar é a prospecção e o comércio das chamadas drogas do sertão. Já expliquei para vocês em outras aulas o que são essas drogas do sertão, beleza? Mas também, especialmente nesse momento, os bandeirantes vão ser incentivados pela coroa portuguesa a prospectar minerais. Imagina, se achar mineral aqui precioso, ouro, prata, pedras preciosas, isso vai ser bom para a economia portuguesa, não é? Então é nesse momento que a coroa portuguesa começa a incentivar esses indivíduos a também prospectarem riquezas minerais aqui no nosso território, e isso daqui a pouco vai inclusive acarretar na descoberta de uma quantidade absurda de ouro aqui na região de Minas Gerais, de onde eu falo, beleza? Pessoal, outra atividade importantíssima desses bandeirantes, o chamado sertanismo de contrato. Como eu disse para vocês, os bandeirantes empobrecidos, né, essa população empobrecida, ela começa a viver como uma espécie, como grupos de mercenários. Então, se você é um senhor de engenho do Nordeste e começa a ter um número grande de fugas do seu engenho, e eles estão se deslocando a um quilombo, isso é uma ameaça ao seu status quo e à sua economia também. Por quê? Porque os escravizados aqui, eles eram um produto extremamente caro. Para poder acabar com esse fluxo de fugas, o que os senhores de engenho fazem? Contratam essas tropas de mercenários, que são chamados aqui de bandeirantes. E eles vão desenvolver uma atividade chamada de sertanismo de contrato, que basicamente é a captura de escravizados fugidos, mas principalmente é uma atividade que vai procurar e tentar destruir quilombos. O quilombo mais famoso da história do Brasil, né, o Quilombo dos Palmares, vai ser destruído pela ação de um desses bandeirantes, o Domingos Jorge Velho, certinho? Então esses caras, eles são tropas militares mercenárias, também utilizadas para combate aos quilombos. Outra atividade que esses bandeirantes exercem, e assim, em grande intensidade, eles vão fazer as chamadas bandeiras de apresamento para capturar nativos indígenas. Gente, capturar nativos indígenas para quê? Para escravizá-los. Lembra quando eu falei para vocês que a escravidão africana, ela é sim a mais recorrente nos engenhos açucareiros, onde o pessoal tem muita grana. Só que a escravização de indígenas, ela é bastante comum desde o período pré-colonial, desde aquele período onde nem existia colonização efetiva aqui dentro do nosso território, certinho? Então esses caras vão servir aqui também para apresar nativos e comercializá-los com quem não pode pagar por escravizados de origem africana, que são muito caros, certo? Pessoal,
Só relembrando uma outra aula que a gente falou aqui sobre as atividades complementares do açúcar, a gente falou sobre a produção de subsistência. E eu disse lá naquela aula para vocês que essa galera de São Vicente se especializa nessa produção de artigos de subsistência. Essa produção de artigos de subsistência, ela é uma herança cultural dos povos nativos. E por que esses bandeirantes herdam essas tradições de cultivo dos nativos indígenas? Eles não estão aqui apresando os nativos? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o apresamento de nações indígenas é feito com apoio de outras nações indígenas. E esses indivíduos de origem portuguesa vão usar uma prática chamada de cunhadismo para poder se unir a nações indígenas e depois de unidos por meio de matrimônio, né, se casando com filhas de líderes nativos indígenas, eles vão capturar outras nações ou indivíduos de outras nações e vão comercializá-los. É por isso que eu disse lá no início que o bandeirante ele nem sempre é aquele homem europeu, né, vestido com armadura e tudo mais. Na maioria das vezes ele é um mestiço, porque para ganhar poder dentro dessa lógica bandeirante, ele tem que se miscigenar a partir dessa lógica do cunhadismo, beleza? E esses indivíduos vão vender seus produtos de subsistência e vão vender também esses escravizados capturados em outro tipo importantíssimo de bandeira, que são as chamadas monções. Gente, monções porque boa parte dessas atividades de transporte e abastecimento de regiões que estão no interior ou até mesmo no Nordeste acontece por meio dos rios, certo? Eles navegam transportando mercadorias para abastecer essas regiões mais interioranas ou essa região açucareira de alguns artigos. Vamos supor, por exemplo, vamos supor não, né? Vamos pensar aqui, durante o período das invasões holandesas na costa africana, começa a faltar escravo africano aqui no Brasil. Quem que vai suprir a demanda por escravizados? São essas monções que vão até o Nordeste vender essa mão de obra indígena escravizada, certinho? Inclusive essa possibilidade ou impossibilidade de escravizar indígenas lá no norte do país vai gerar muito conflito entre colonos que não recebem africanos em quantidade suficiente e os jesuítas, que teoricamente protegem esses indígenas da escravização. Tranquilo? Gente, como eu disse para vocês, a principal consequência da intensificação das atividades bandeirantes durante esse período de crise do açúcar e da coroa portuguesa é a descoberta do ouro. Só que a lógica social, econômica, administrativa do ouro, a gente fala mais para frente nas nossas próximas aulas, ok? Então continue acompanhando. Siga aí o nosso canal, ative inclusive as notificações, porque aí sempre que a gente lançar aula, você vai ficar ciente disso. Curta esse vídeo e os outros também que vocês assistirem e compartilhem o máximo que puderem. E eu espero vocês aqui na nossa próxima aula. Um grande abraço, até mais!